Bem-vindos ao programa PH Radar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal da aviação, o Porta de Hangar. O primeiro assunto que eu quero falar para vocês é o seguinte: a história importante do 14 bis, a criação da Embraer, um livro escrito por Rui Gonçalves Barbosa, a Saga, um livro muito importante que vocês podem encontrar na Invoz Editora. Só digitar no Google aí que você acha Invoz Editora. Conta a história aqui dos pioneiros da Embraer, desde o 14 bis até... da Embraer não, da aviação. Desde o 14 bis até a Embraer. E hoje nós temos aqui um sujeito muito especial com a gente. Bem-vindo, Led. Faz tempo que a gente não se via, né? Fazia tempo. Eu não estava nem lembrando como você era mais. Ainda não, isso aí não faz diferença? Não faz diferença, porque é bom não lembrar mesmo. Como é que estava a Suíça, Paris, Inglaterra? Lá eu não cheguei, Havaí. Fiz algumas outras viagens, nem perto dessa daí. Mas na correria aí, tentando dar conta do dia a dia. Não conseguindo, mas tentando matar um leão por dia. Não é brincadeira, né? Devorado por todos eles. Nesse país tem que ser caprichudo, né, para fazer as coisas, né, Ledão? Você que é empresário sabe como que funciona, né? Fácil, não é? Mas estamos aí. Prazer estar aqui de volta, prazer estar com você, prazer estar com o Milton, prazer estar aqui nessa bancada, matando saudades aí. Sempre bom. Legal, Milton. Bem-vindo. A gente está sempre junto aqui. É um prazer tê-lo a bordo novamente, toda semana. Sempre bom estar com vocês, com a bancada completa aqui, agradecendo ao Alberto quando nós não podemos estar presentes. Com certeza, tá aqui dando uma força Alberto bacana Henriques. Com a gente. Muito bom. Não podemos deixar de falar dele, porque ele é um cara que ajuda bastante e conhece muito de aviação. A participação dele foi excelente. Foi, né? É um cara muito legal. E tem uma novidade, hein? Eu tenho um amigo meu que vocês devem conhecer, o Hércules Brezeghello. Primeiro jornalista da Rede Globo de televisão, em 1960, e lá vai fumaça. Primeiro cara que saiu para entrevistar. E aviador com quase 30 mil horas de voo, um cara com muita experiência, se dispôs a vir ajudar a gente a falar aqui as matérias. Sempre bom. No PH Radar, a gente vai dividindo, né? Nós 4, nós 5 agora. Né? É importante, né? Sempre. Bom, aqui é o time principal, mas quando um precisa viajar, o outro substitui e assim vai. Mas os substitutos são melhores que o original, pelo menos no meu caso, né? No Milton não. Tá parecendo meu time, o São Paulo, que abre 2, toma empate, aí vem reserva, faz alguma coisa. Você tem que ser corintiano. Não, peraí. Vamos lá, Milton, primeira notícia aí, que tem um avião que anda pra caramba saindo da fábrica, ou logo em breve, que é o Global. Tá na forma, Beca. É o Global 8000. Tá na fase de montagem. Ele promete um MMO, um Mach máximo operacional de 0,94, Mach máximo de cruzeiro 92, com 19 a bordo, para 8.000 milhas. Isso vai daqui até o outro lado, metade do globo quase chega. Então, legal, hein? Tranquilo, daqui para Moscou, daqui até o Hawaii, e olha... E rápido, né? E rápido, e voando rápido. Nem o meu Paulicia faz isso. A gente não tem ainda os detalhes técnicos de performance, isso vai ser aprimorado assim que começar os voos de teste, para ver qual a capacidade, o peso máximo de decolagem, até onde ele cumpre. No papel é fácil colocar, né? Agora, na realidade, quando o avião surgir e voar e fazer os seus flight tests, performance, aí nós vamos saber qual é a realidade do projeto. Porém, ele promete já com motor novo, uso de combustível sustentável, o SAF, a circulação de ar muito mais rápida dentro da cabine, o tempo inteiro trocando ar, um ar puro, fazendo com que o jet lag seja menos influenciado para os passageiros. A aviação executiva hoje está muito evoluída, nós temos lançamentos muito bons agora, Global 8000, G700, a Falcon com o Falcon 10X, veio agora para o mercado, agora o 6X é um pouquinho menor, mas porém faz São Paulo, Paris direto, com um custo de aquisição um pouquinho menor. A gente ainda não tem os preços da Bombardier, a gente está no site vendo o lançamento e são os pequenos insights que a fábrica soltou a respeito desse novo produto da Bombardier, Global 8000 em breve. Espero que Humberto
nosso amigo da Bombardier, quando ele vier fazer o seu roadshow no Brasil, convide o Porta de Hangar para que a gente possa conhecer a máquina de perto. Breve nos cinemas. É importante a gente conhecer essas máquinas novas, né? Ledão, e aí? O cara vai entrar no aeroporto de Cumbica, você vai entrar lá, o cara manda você tirar o cinto, sapato, cueca, enfim. E aí a gente recebe a notícia que o piloto viu a molecada entrando no aeroporto. O que você me fala uma coisa dessa, bicho? Moleque é traquina, mas, pô, é um aeroporto, né? É um aeroporto internacional, maior da América Latina. Circulou aí nesses canais do YouTube que tem as câmeras, né, que ficam filmando 24 horas por dia, inclusive o Golf Oscar Romeo, amigo meu. E aí algumas pérolas acabam aparecendo, e apareceu recentemente 2 aviões que, ao pousarem, perceberam a presença de crianças na pista, próximo ali à zona de toque, e reportaram isso para o tráfego, né, para a torre. E bom, no meu, assim, para dizer o mínimo, é um pouco assustador, porque digamos que essas crianças estavam ali fazendo traquinagem e tal, como elas conseguiram entrar num espaço aí extremamente restrito, com bastante vigilância, com bastante coisa ali monitorando, mas conseguiram entrar, conseguiram acessar a área da pista. Foram crianças, obviamente que poderia ter acontecido algum tipo de acidente ali, alguém poderia se machucar, mas pensando num caso pior, poderia ser um terrorista, poderia ser alguém ali com algum tipo de maldade. É complicado, obviamente que isso aí vai ter que ser apurado, com certeza a administração do aeroporto e as autoridades já devem estar fazendo essa apuração toda, mas às vezes a gente vai tirar foto, né, algum spotter, até se você parar ali na L. Smith, próximo da cabeceira, já toca uma sirene, mas alguém conseguiu entrar ali na pista, provavelmente pulando alguma cerca, achando alguma falha ali. Enfim, acontece, essas falhas acontecem. Um tempo atrás a gente teve em Congonhas também, um cara correndo ali na pista, o pessoal da torre também, portanto, também apareceu, acho que no Golf Oscar Romeo, até que chegou uma viatura ali da administração, acho que era Infraero ainda na época, não lembro. Mas acontece esses casos aí, acontecem, infelizmente, tem que ser apurados para evitar que aconteça novamente. É legal você falar isso, porque em Congonhas teve esse caso, teve um cara que subiu lá no ALS em cima da torre, né, da onde tem iluminação. Exato. Quer dizer, é uma loucura, o cara pode, sei lá, pular de lá de cima, aí vira uma confusão lascada, né? Exatamente. Não é não, Milton? É importante ressaltar que a concessionária reveja seus planos de segurança do aeroporto. A parte de security foi completamente comprometida com essa invasão. É necessário saber por onde se entrou, como foi o acesso, quem foram as pessoas, porque se crianças conseguem entrar, por onde eles entraram, tem aquele velho ditado, né, pessoal, onde passa um boi, passa a boiada. Passa a boiada, e aí fica muito crítico para o maior aeroporto da América Latina. O security desse aeroporto foi completamente corrompido. É isso aí. Ô, Milton, eu quero voltar uma coisinha só, que eu acho que é importante. Quem mandou essa notícia para mim foi o Kiko. Sabe quem é o Kiko? O marido da Marcia's Catering, o Francisco Lira, que é um grande amigo. Ele mandou uma notícia importante. Recorde de distância para a captação de um coração para transplante em São Paulo, num Gulfstream G650ER. Doado, que o avião foi doado, voou a Mach 090, distância de 1.855 km, em 2 horas e 14, com velocidade média de 461 nós. É um projeto muito bacana na qual o Lira está envolvido, que é a iniciativa privada, mais uma vez, se mostrando útil não só na parte de produção desse país, a parte do PIB que cabe à iniciativa privada, como os empresários doando as suas horas de voo nos seus equipamentos para salvar vidas. Isso é de uma relevância brutal, a gente tem que bater palmas para todos os empresários que apoiam essa causa na qual o Lira está envolvido. É importante dizer para quem diz que empresário voa de jatinho e tem mordomia que não é isso. O empresário está sempre ajudando a sociedade. Não é só na parte de aviação, na parte de doação de escola, educação, de hospitais. Conheço um monte deles que não gostam de ser falados, que fazem isso com muita felicidade. E é assim, se você é empresário, você tem que doar parte do seu dinheiro, das suas... para as escolas, para que as pessoas para frente possam poder ser cidadãos decentes. Não é isso mesmo, Ledão? Uma mão lava a outra, né? Acho que empresários ou pessoas aí
que tem uma certa importância na sociedade, tem que fomentar a sociedade, até porque depois isso volta para esse empresário, volta para essa instituição. Então, na hora que você está fomentando, isso de alguma maneira, né, você for da parte de educação, parte de ações sociais, eu acho que é muito importante. E, pô, bacana também falar do recorde de velocidade. Transplante de órgãos, existem vários gargalos, obviamente não vou nem entrar aqui, né, começar a arranhar nesse assunto, porque não entendo, não sou médico, mas um desses gargalos é a parte logística. A gente sabe da dificuldade de ter os órgãos disponíveis para a doação, e às vezes uma pessoa está precisando desse órgão, está em São Paulo e o órgão aparece em Manaus, por exemplo, o que é bastante difícil. Muita gente não sabe, mas tem muito órgão que viaja aí na aviação comercial, aproveitando a linha aérea comercial. Exatamente. Porque às vezes é mais rápido, mais fácil, o avião já vai fazer esse trecho mesmo, e aí o trecho entre o hospital e o aeroporto de origem, depois entre o aeroporto de destino e o próximo hospital, geralmente é feito aí por alguma ambulância, ou muitas vezes por helicópteros também, o próprio Águia, vira e mexe, faz esse tipo de transporte para tentar agilizar. Mas esse gargalo é muito grande, e poder contar com aeronaves desse tipo, que diminuem essas distâncias e fazem isso de uma maneira extremamente rápida, batendo recorde de velocidade, eu acho que a sociedade só tem a ganhar. É isso aí. E é importante citar também, não só as aeronaves comerciais, mas todo tripulante que transporta, e nós chamamos de TROV, né? Transporte de órgãos, ele tem prioridade no tráfego aéreo, tanto para decolagem quanto para pouso. Ele tem prioridade acima, com exceção da emergência, de uma outra aeronave, ele tem prioridade sobre todo o tráfego aéreo na qual a região de voo dele está envolvido. É muito importante dizer que a aviação executiva no Brasil, ela não é um luxo, ela é uma necessidade das empresas onde o tempo é dinheiro. E tem pessoas beneméritas que conseguem ceder a sua aeronave para um transplante de órgãos. Isso tem que ser louvado, tem que ser comentado, tem que ser divulgado, porque as pessoas que carecem desses órgãos merecem uma nova chance. E é a iniciativa privada que está dando essa nova chance de sobrevida para os receptores. Eu diria, mas deveria ser incentivado também, talvez com algum tipo de isenção de taxa, algum tipo de... o tratamento especial já tem, né? Você até coloca no plano de voo ali o STS, Special Treatment Service, e quando você tem um órgão a bordo, você pode inclusive pousar em aeroportos que estão fechados, por exemplo, pousar de madrugada em Congonhas. Até brinco, eu moro ali pertinho de Congonhas, quando pousa algum avião ali à noite, eu já sei que é um transporte de enfermo, ou é alguma autoridade, como presidente da República, alguma coisa assim, ou é transporte de órgãos. Até falar, o coração tá voando aí, porque tá pousando ali fora do horário de funcionamento normal de Congonhas. Mas para esse tipo de serviço pode. Então, acho bacana, e inclusive deveria ser mais incentivado, talvez aí com isenção de taxas, não sei. Mas também não vou entrar no mérito da politicagem, não. É importante falar. Gente, é o seguinte, o novo aeroporto civil do Guarujá já está prestes a receber voos aí nos próximos dias. Milton. Boas notícias. Lembrando que o aeroporto do Guarujá é a nossa antiga base aérea de Santos. Ela está um pouquinho... ela está sendo melhorada, foi preparado agora um novo terminal dentro da logística que era a base aérea de Santos. Foram construídas as taxiways, reconstruídas as taxiways, e estão esperando que o ATR opere na base aérea de Santos, agora o aeroporto do Guarujá. Nós que somos da indústria aeronáutica, a gente comemora quando a gente tem mais infraestrutura, quando surgem novos aeroportos. É excelente, imagina só que bacana o pessoal do litoral não ter que subir para a capital para poder fazer um voo para o Rio de Janeiro. Exemplo, um voo, uma linha que tenha Santos, Ubatuba, Rio de Janeiro, Santos, São José, Rio de Janeiro. Você consegue com aviões regionais, na qual nós estamos perdendo, nós vamos entrar no assunto daqui a pouco, nós perdemos mais uma regional. O quão necessário se faz a aviação regional e a aviação subregional num país continental. Nós só estamos contando com a Azul, com a sua frota de turbohélices, tanto o Azul Conecta quanto o Caravans, que são os Caravans, quanto os ATRs. Os outros aviões são para aeronaves, para aeroportos de porte médio a grande. E nós somos mais de 5.300 municípios no país que não estão sendo atendidos pela aviação regional e subregional.
Parabéns à iniciativa, ao prefeito do Guarujá e às autoridades que realmente soltaram a base aérea de Santos, que estava subdimensionada com o serviço militar, para o uso civil. Milton, realmente, quando existe a infraestrutura, ela tem que ser aproveitada e explorada da melhor maneira possível. Fazendo uma comparação bem besta, né? Guarulhos tem a parte ali militar, mas tem também, obviamente, a parte civil. Eu acho que isso deveria ser feito em todos os aeroportos onde caibam operação civil. Base Aérea de Santos, obviamente, fomentar toda a Baixada Santista. Nós temos ali uma região, o maior porto em termos de volume do Brasil. Então, tem muita gente que precisa estar em Santos, que está sempre indo e voltando. E aí, realmente, umas pessoas de fora de São Paulo tem que ir até São Paulo, pegar o carro, descer a Imigrantes, uma baita estrada, mas vai aí pelo menos uma hora e pouquinho de trajeto. Nesse momento, por enquanto, ainda não existem voos comerciais programados. Isso eu acho que é uma segunda fase, que ainda vai demorar um pouquinho. Essa obra agora foi de preparação e reparos ali na pista e aumenta a infraestrutura da pista para receber sim o ATR, mas eu acho que isso vai vir num segundo momento em voos comerciais. E aí você até falou de algumas cidades bastante importantes. E eu diria mais, começar a conectar a parte do sul também do Brasil, que é muito mal atendida pela parte rodoviária, só tem basicamente uma estrada, mas se você pegar uma linha, por exemplo, entre Paranaguá, Santos, seguindo para o Rio de Janeiro, fazendo ali todas as cidades portuárias, vamos dizer assim, mas nesse momento, por enquanto, estão esperando só apenas os voos executivos, os voos comerciais regulares, eu acho que vai vir no segundo momento, um pouquinho mais para frente, mas é o que você disse, só de já não ser mais militar, ainda está com militar, tem alguns trâmites burocráticos, mas só dele não ser militar, ser liberado para o uso privado, vamos dizer assim, né, ou para a sociedade civil como um todo, eu acho que isso é muito bacana, muito interessante. Não vai atrapalhar a operação militar, muito pelo contrário, acho que um vai complementar o outro. E o cara que precisa ali fazer uma visita no porto, fazer qualquer tipo de coisa ali que está vindo de algum outro lugar, ele pode, em vez de pousar, por exemplo, no Catarina ou em Jundiaí, no aeroporto executivo, né, tô fazendo essa comparação, serão os mais próximos de Santos, né? Marte, tudo bem, mas depende do tipo de avião que o cara tá, não vai conseguir pousar em Marte, mas vamos usar Marte como mais próximo, ele vai poder pousar direto lá na base aérea de Santos, agora o aeroporto do Guarujá. E lembrando que a pista de Santos agora conta com 1.390 metros, quase o tamanho da pista Santos Dumont. Nível do mar, né? Nível do mar, que é bem interessante. Foi refeita uma área de 495 metros quadrados na área de atendimento ao passageiro. E lembrando que a gente está falando da base aérea, o Aeroporto Internacional de Guarulhos era a nossa antiga base aérea de Cumbica. Por isso que eu tentei fazer essa analogia aí. Então, é muito vocês verem como cresceu e fomentou. Exatamente, cresce o aeroporto, cresce o movimento. Aonde um aeroporto chega, a área cresce. Congonhas era na área mais isolada da cidade de São Paulo. Progresso, né? E hoje a cidade tomou conta em volta de Congonhas e pousamos num porta-aviões. Não, mais ou menos, né, Milton? As pessoas vão para a volta do aeroporto. Sim. Né? O aeroporto chega primeiro, Sim. E as pessoas vão para lá e aí reclamam que o aeroporto está lá. E eu quero fazer um adendo, porque é o seguinte, essa base aérea que agora é o aeroporto de Guarulhos é tão importante que tem tanta cidade do lado lá. Itanhaém, que tem um bom aeroporto, mas tem um monte de praia grande. Fomenta a Baixada Santista Toda a né? Baixada Santista. Isso é importante demais, não é? Com certeza. É isso aí. Uma péssima notícia para a aviação nacional foi a Voo e PES. Agora praticamente está fechada, né, Led? Bequinhas, já imaginávamos que isso aconteceria, já anunciaram aí a demissão de diversos colaboradores, tripulantes e também colaboradores das bases onde a Voipes operava. Muitos funcionários, obviamente a companhia aérea não estava mais voando, foi impedida de voar, não vou nem entrar nos méritos se de maneira justa ou não. Tem muita coisa que a gente poderia conversar, já foi falado, mas enfim. Mas a empresa não está tendo receita, não está tendo voo, muito pelo contrário, só tem despesas, né? Despesas não tem como manter e obviamente que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Não tem muito o que falar, muito triste por conta, obviamente, dos empregos, claro. Por conta, obviamente, de uma companhia aérea menos voando, menos cidades atendidas, enfim, é bem complicado. Não que eu quisesse que a companhia se mantivesse voando da maneira que aparentemente estava, ou da maneira que foi levantado que talvez estivesse. Então, todo o cenário é bem chato, bem complicado, bastante triste. Para nós, aviadores, é muito ruim de ver companheiros sendo demitidos, perdendo seus empregos, bases aéreas aí sendo locais onde eram atendidos, não estando mais sendo atendidos.
mas já era meio que esperado que isso acontecesse e acho que agora as notícias só tendem a piorar. Nós perdemos mais uma companhia aérea regional, onde eu acho que nós estamos mais carentes dentro do país. São 5.200, 5.300 municípios. Nem todos têm infraestrutura para receber aviação, mas com certeza, com a iniciativa governamental dos seus prefeitos, construindo aeroportos, aumentando a infraestrutura, nós teríamos condições de ter empresas aéreas regionais maiores e melhores. Quem perde é o cliente, é o consumidor final, por falta de atendimento, por falta de concorrência, o que prejudica de sobremaneira o consumidor final, que é o passageiro. E não só financeiramente falando, não só nessas questões mercadológicas, mas também de não conseguir chegar onde precisa chegar de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Então, esses municípios que não são atendidos, quer dizer o quê? Que um passageiro vai ter que pegar ou um carro, ou um ônibus, ou algum tipo de transporte, na verdade são só esses, porque o Brasil também quase não tem malha ferroviária, para algum aeroporto próximo, para depois conseguir pegar um avião. Então, muitas vezes, essas viagens de avião talvez nem vá fazer sentido, talvez ele já siga direto via rodoviária para o destino final dele. Ou nem vai fazer viagem, ou às vezes alguém que precisa de um tratamento, por exemplo, também não vai poder fazer um tratamento, que precisa ficar indo e voltando. As complicações são muito grandes, né? São muito... não dá nem para a gente mensurar aqui. E tem um fator favorável, né, Led, que a gente tem que comentar aqui também. Apesar de nós estamos perdendo nossa mão de obra, os gringos estão vindo buscar nossa mão de obra, né? Levando embora. Nós estamos com a Etihad chegando, fazendo um roadshow no Brasil, Emirates também, com oportunidades de emprego fora, e nós vamos perder nossa mão de obra para fora do Brasil. É triste. É muito triste. É o seguinte, pessoal, no dia, falando nisso aí, Proa Direta vai acontecer primeiro no Aeroclube de Jundiaí, recebe o workshop Latam Proa Direta, uma iniciativa da Diretoria de Operações da Latam Airlines, que aproxima os aeroclubes da companhia aérea. O programa foi criado para encurtar a distância entre a formação nos aeroclubes e a realidade da aviação comercial, promovendo um espaço direto de troca de informação e inspiração. Ledão, você que muito tempo voou no Aeroclube de Jundiaí, por favor, comente. Aeroclube de Jundiaí, meu querido Aeroclube, minha segunda casa. Eu me sinto em casa lá, até hoje eu vou lá, não estou como instrutor, mas até hoje eu vou lá. E essa iniciativa junto com a Latam, a gente vê quando as pessoas começam a ingressar na aviação, os apaixonados pela aviação, geralmente, eu diria que uns 85%, 90% têm a vontade de ir para a linha aérea, mas não sabem exatamente qual que é o caminho a percorrer, como funciona, ou como vai ser na hora que eles estiverem com as carteiras prontas e tiverem que ser contratados, como funciona uma seleção aérea. Hoje tem bastante conteúdo aí na internet, tem bastante coisa falando a respeito, mas ainda assim não é aquele contato direto com a linha aérea. E eu acho que essa ação da Latam, eles vão levar algumas pessoas de dentro da empresa, recrutadores, entrevistadores, todo o time ali que faz de alguma maneira ou de outra a parte de seleção. E também a parte técnica também vai ter bastante gente ali de pilotos e técnicos, o que eles cobram em simuladores, então vai ter um checador de simulador lá também, para ver o que é pedido pelas companhias aéreas no momento da contratação. Eu acho que isso é uma iniciativa bem legal, realmente aproxima, os alunos só têm a ganhar, lembrando que essa iniciativa ela não é fechada para os alunos do Aeroclube, hoje as inscrições já estão fechadas, foram bem rápidas, mas não é exclusivo para os alunos do Aeroclube. Provavelmente a Latam deve fazer isso em outros locais também, as inscrições são abertas, mas obviamente que as pessoas que estão ali geralmente estão envolvidas naquele Aeroclube e vão começar a perceber o que vai ter do lado de lá, quando eles terminarem a formação deles, ou até para quem já terminou a formação, entender como que o mercado comercial está funcionando. Vai se falar de salário, vai se falar dos mínimos de contratação, vai se falar o que esperar depois que você for contratado, porque tem muita gente que fica fantasiando com muita coisa, e obviamente que depois tem uma realidade um pouco diferente. Então, tudo isso vai ser falado para aproximar ainda mais o lado de lá, o lado que contrata, com as pessoas que estão começando aí a sua formação ou que estão no meio da formação. Eu acho bacana a iniciativa da Latam, mas eu acho que as empresas aéreas brasileiras não estão percebendo um problema maior. Daqui a pouco a gente não vai ter candidatos para entrevistar. Isso é um outro problema que a gente também... Nós estamos abandonando a formação básica dos pilotos no Brasil.
Nós temos aeroclubes ameaçados de fechamento. Vide, vou citar porque precisa ser citado. O Aeroclube de Marília passou por um processo de desapropriação, graças a Deus conseguiu reverter, e Canela está passando pelo mesmo processo. Não adianta nós termos CIACs respondendo a todas as ISs que são regadas para nós de escola, para os CIACs, para os SIACs, né, que falam SIACs agora, e a gente não está conseguindo captar alunos para essas SIACs. Está difícil a formação, esse é um assunto que a gente pode entrar num próximo programa, mas está muito difícil nós termos alunos que terminem seus cursos pela dificuldade financeira que é a formação, por mais que os SIACs se especializem, melhorem o seu grau de instrução, o seu fomento, os alunos não estão chegando mais às escolas pela dificuldade financeira. A aviação sempre foi, é e será cara. Porém, nós temos que pensar alternativas para fazer com que a aviação se torne interessante de novo para essa nova geração. Essa nova geração tem uma ideia, pensa, faz uma startup, ela é vendida a $2 milhões e ela não precisa desembolsar o preço de uma faculdade de medicina, se o curso de aviação não for mais caro. Então, o meu recado às companhias aéreas, dê uma força para nós aqui embaixo na Gênese para tornar as escolas que elas tenham capacidade de trazer os seus alunos, e se os alunos tenham condições de se formar. É bacana ter as companhias aéreas trazendo, e vou levantar mais um ponto. Cada vez mais os mínimos são menores. Por conta da falta de... Por conta da falta de instrutores capacitados, por falta dos alunos, e o mercado está sugando. É interessante que nós não temos aviação regional no país para acontecer o fenômeno que acontece nos Estados Unidos, onde as regionais suprem de mão de obra as majors. Nós não temos regionais no Brasil para suprir as majors. E agora eles estão vindo no aeroclube com médias cada vez menores de mínimos para admissão. Perigoso, né? Precisamos repensar a formação aeronáutica no Brasil. Perigoso, né, Milton? O cara vai aprender a voar dentro da aviação comercial? É ruim, né? Não, é difícil, Beca. Nós que já passamos pela comercial com um pouquinho mais de experiência, quando a gente sai de uma aviação pequena e entra numa aviação mais pesada, nós que tivemos um pouquinho mais de experiência, sabe como é difícil a transição de um monomotor para uma aeronave a jato, uma aeronave turbohélice que às vezes é mais complexa que a própria aeronave a jato. Se a formação não for suficientemente boa e der um background com esses mínimos que estão se exigindo hoje, o resultado vai ser muito ruim lá na comercial. O Brasil estuda ter voos domésticos operados por empresas estrangeiras, né? É a cabotagem aérea, é isso? Então, Beca, tudo se junta, né? Falta de mão de obra, falta de companhia aérea, as companhias aéreas sendo aí esmagadas ou estranguladas por conta de custos operacionais também. Na parte de instrução isso também acontece, a gente já falou bastante aqui, na hora que a gente começa a entrar a falar de instrução, se deixar a gente fica aqui falando bastante. Aliás, anos que a gente vem falando isso. Há anos que a gente vem falando, vem acontecendo, realmente, financeiramente falando, se você colocar na ponta do lápis, realmente não é atrativo, tem todas as questões logísticas, tem muitos lugares afastados do centro aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também quase não tem escola, quase não tem centro de instrução, mas os lugares mais afastados tem ali os seus aeroclubes, que inclusive datam da época da guerra, quando os aeroclubes foram criados e fomentados como instituições sem fins lucrativos, exatamente para fomentar a aviação civil. Muitos deles, inclusive, com aeronaves cedidas pelo DAC ou os boeiros aí, que são patrimônio público. Por quê? Porque precisava-se de pilotos para aviação. Acho que talvez a gente chegue nesse momento. A aviação comercial, como o Milton disse, contratando bastante, mas também não conseguindo absorver, porque tem as suas dificuldades também. A gente já falou aí de problemas financeiros que a Latam já passou, a Gol já passou, a Azul vem passando, está superando aos poucos também. E agora estão estudando a possibilidade de trazerem companhias de fora, né? Então, o Milton já comentou que tem companhias de fora vindo contratar tripulantes aqui, isso acontece bastante, porque esses tripulantes às vezes não conseguem os empregos, não conseguem as colocações, ou esses outros países não conseguem fazer essas formações,
mas agora companhias aéreas que só poderiam operar internacionalmente, que possam fazer os voos domésticos também. Então, um exemplo seria, por exemplo, o American Airlines, que faria o voo ali de Atlanta para Guarulhos, poder também fazer o voo ali de Atlanta, pousar em Fortaleza, pegar passageiros em Fortaleza, levar até São Paulo, de São Paulo levar até Rio de Janeiro, depois seguir de novo para os Estados Unidos, enfim, fazer os voos de cabotagem, concorrendo diretamente com as companhias aéreas brasileiras, com Latam, Gol, Azul. Eu acho que se for fazer isso, tem que igualar o jogo. Então eles vão ter que pagar o mesmo tipo de imposto, vão ter que pagar o mesmo tipo de combustível, vão ter que ter as mesmas dificuldades que as companhias aéreas brasileiras têm, porque senão vira quase que uma concorrência desleal. São dois cenários, Beca, não querendo ser advogado do diabo, são dois cenários. Ao nosso ministro de Portos e Aeroportos, senhor Silvio Costa Filho, nós temos 2 empresas em processo de recuperação judicial no Brasil. Fica muito fácil o senhor abrir a cabotagem no Brasil, nós decretamos a falência das nossas empresas aéreas, ou nós valorizamos a nossa mão de obra, nós valorizamos a nossa indústria nacional, ou fica muito mais fácil se for fazer a cabotagem, as aéreas vêm com o custo Brasil para cá, colocam o preço que querem, quebram as nacionais e tomam conta do mercado. E voltando a falar, a aviação nacional é uma questão de segurança nacional. Nós vamos perder completamente a autonomia. Nós não temos condições de concorrer com os custos de uma empresa aérea estrangeira. Vai ficar muito fácil nós decretarmos o fim da nossa indústria se isso acontecer. Eu acho que tem que se pesar bem. Nós temos que valorizar as nossas empresas aéreas, dar valor à nossa mão de obra, do que simplesmente permitir a cabotagem. Eu garanto que a nossa cabotagem no Brasil, se a Azul quiser fazer São Paulo, Fort Lauderdale, Atlanta, com passageiros americanos, eu tenho certeza que o governo americano não vai permitir. E o argumento disso é que isso obviamente aumentaria a concorrência e poderia diminuir o preço das passagens para o consumidor final. Mas aí entra em tudo isso que o Milton falou, que a gente falou aqui, que é uma concorrência desleal. Então, obviamente que vai melhorar a concorrência, só que hoje você não tem como espremer mais ainda as companhias aéreas. E eu concordo que as passagens estão caras também. Existem diversos motivos para isso. Um deles é o lucro das companhias, obviamente, e tem que acontecer. As companhias têm que ter o lucro para se manterem voando. Mas tem outros fatores diversos aí que a gente já comentou aqui, já pincelou. Mas você vai querer diminuir o preço da passagem aérea colocando uma concorrência artificial, porque é uma concorrência que não vai estar seguindo as mesmas regras do jogo. Nós vamos falar um pouco mais de educação na aviação comercial dos passageiros, que é muito importante que as pessoas saibam que é necessário você ser uma pessoa educada, uma pessoa que tome cuidado, porque inclusive para a aviação ser mais segura, né, Led? Vamos lá, então, qual que é a boa? A dica de hoje: por que em voo nacional se pede 1 hora antes do voo para chegar e no voo internacional 2 horas, que já está aumentando para 3 horas? É importante os passageiros perceberem que o fechamento de um voo se dá de 30 a 45 minutos antes do fechamento das portas. Para quê? Pode-se atender uma lista de passageiros stand-by, nós temos que fechar toda a performance, peso e balanceamento. Não adianta a gente chegar 15 minutos antes do embarque, isso acontecia muito na regional, o avião passou em cima, estou indo para o aeroporto. Não, respeitem esse horário de chegada no aeroporto, muitas coisas acontecem nesse trâmite. Hoje as salas de inspeção de segurança estão cada vez mais cheias. O horário de 1 hora para um aeroporto nacional com trânsito nacional já está ficando apertado, os aeroportos estão ficando pequenos, não está se dando tempo do passageiro chegar com conforto até a sala de embarque, e você não respeitando esse horário, você vai se pôr em apuros e talvez perca até seu próprio voo, porque a partir de 30 minutos a empresa aérea não atende mais o no-show. Então, mais uma dica para os voos internacionais: cheguem 3 horas antes. Tem empresas que já estão pedindo 4 horas antes.
cheguem 3 horas antes. E nos voos nacionais de 1h30, 2 horas antes, vai fazer com que você chegue confortavelmente no aeroporto, faça o seu check-in, despache sua bagagem e vá para a sala de embarque, passe pelos trâmites do security e chegue confortavelmente, sem correria, sem suador. Não adianta chegar antes, 30 minutos antes do voo, que a empresa não atenderá você, e não adianta reclamar, como aconteceu, exemplos em Miami, exemplos em Guarulhos. Então, respeitem o horário de apresentação para o seu voo. Nós, tripulantes, chegamos sempre 1 hora, 1h30 antes, para que tudo saia no horário. É digno que os passageiros também respeitem esse horário, em detrimento dos outros passageiros que se apresentaram no horário. Então, essa é a dica da semana: respeitar o horário de apresentação para o voo nacional e respeitar o horário para a apresentação de um voo internacional. Ledão. Acho que é isso, a gente está falando do básico aqui. Se você tem um compromisso, se você tem um horário estipulado, seja na aviação, seja qualquer coisa, marquei um compromisso, tá aqui hoje 11 horas para gravar, vou estar aqui 11 horas para gravar. A gente sabe que existem imprevistos, a gente sabe que existem trânsitos, existem um monte de coisa que às vezes faz com que a gente nos atrase. Alguns não são tão previsíveis, às vezes aconteceu um acidente no caminho, mas se a gente tentar manter ali, se eu chegar às 10 horas, eu vou chegar às 10 horas, nessa parte de viagem, de aeroporto, é sempre bom chegar um pouquinho antes até, porque podem ter esses imprevistos também. Tem muitas coisas que são feitas no aeroporto que a gente não faz nem ideia. Tem um monte de vídeo, o Fernando do Aero faz um monte de vídeo mostrando alguns desses bastidores, mas vamos só imaginar a situação contrária. Digamos que nesse dia você chegou no horário, embarcou certinho, bonitinho, tá lá sentado, seu avião tá pronto para sair, mas uma outra pessoa se atrasou, por qualquer motivo que seja, e aí o seu voo atrasa por conta dessa outra pessoa. Provavelmente você não vai ficar muito feliz. E lembrando que um atraso de um voo não é só aquele atraso, é 5 minutinhos, o avião tá ali, dá para eu ir lá e embarcar rapidinho, não tenho nem mala. Porque às vezes eles usam essa desculpa. Não tenho nem mala. Às vezes esse atraso de 5 minutinhos, que é só de você embarcar, vai te colocar no final de uma fila, numa decolagem, vai fazer você perder um slot em Congonhas, por exemplo, e aí às vezes esse atraso que seria de só 5 minutos, que a companhia aérea calcula muito bem, vai atrasar em 1, 2, 3 horas o trilho daquele voo, e aí às vezes as outras pessoas que estão no avião, e às vezes até você tem um compromisso ali na hora da chegada do avião ali, você tem um compromisso, vou chegar, já vou sair do avião, já vou fazer o meu compromisso, por conta desse atraso de 5 minutos, que você acha que é de 5 minutos, esse voo pode atrasar até 1 hora ou até mais, e aí você também perde seu compromisso lá no destino. Então tem muita coisa, a aviação, né, um sistema complexo, tem muita coisa envolvida, tráfego aéreo, gerenciamento de tráfego aéreo, pista, slot, uso de aerovia, tem muita coisa. Então, não é só... pode ter certeza, a companhia aérea é a menos interessada em fazer você ficar no chão. Eles querem te colocar para voar, principalmente se você for fazer alguma conexão, vai ter o voo da volta também. Eles vão ter que arcar com devolução de algumas taxas, dependendo do ticket que você comprou. Então, a companhia aérea não tem interesse nenhum em te deixar no chão. Eles não vão ganhar nada com isso. Se eles estão falando que não dá para embarcar, é porque realmente não dá. E se eles estão te dando horário de embarque para você chegar, é porque eles já calcularam tudo isso também. Legal. Mais dicas sobre esse assunto, que é muito importante, de você como passageiro se comportar no próximo programa por Milton Parnes, certo, Milton? Certíssimo. Então, tá bom. Milton, obrigado pela participação. Sempre, olha, sempre. Um bom feriado de Páscoa para você. Aliás, como é que é o nome da Páscoa? Porque outro dia eu fui falar na rádio, junto com o meu amigo Sérgio, e nós falamos, acho que falamos errado, porque é um nome pequenininho, mas difícil de falar. É parecido. Fala-se Pessach. Páscoa. Para todos os ouvintes, um Hag Pesach Sameach, que é uma feliz Páscoa em hebraico para todos, que Legal. Sejamos todos livres, que tenhamos todos nossos direitos respeitados, que possamos respeitar a todos e liberdade para todos. A Páscoa não é só comer ovo não, viu? Ledão? Bequinha, prazer estar de volta aqui. Obrigado por me receber aqui. Meu lugar guardado aqui, foi muito bem ocupado também. Sem paçoquinha dessa vez. Então, eu ia comentar, mas eu não quis ser rude, não quis ser mal educado. Mas na próxima vez eu espero que tenha. Teve Hershey's. Teve um chocolatinho aqui. Que você trouxe dessa vez, né? Trouxe por conta da Páscoa também, mas mais para fazer uma gracinha aqui, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem, que a gente comente mais, que a gente fale. E a gente se vê na próxima semana. Obrigado. Valeu. Dá o joinha, se inscreva, ativa o sininho, compartilhem. É isso aí. Gente, se você gostou do programa, tenho certeza que você gostou.
deixa aquele like bacana e inscreva-se no canal. Se você não tiver inscrito, a gente precisa crescer cada dia que passa, tá bom? Um bom feriado para todos, uma feliz Páscoa para vocês e para suas famílias. Um abraço, valeu!